Olá, amigos do portal Atualidades do Direito, tudo bem? Hoje conosco, professora Regina Beatriz, que irá tratar do tema Registro Civil de União Poliafetiva. A professora Regina Beatriz é advogada, mestre e doutora pela USP, professora de especialização da FGV, professora da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo e também presidente da Comissão de Direito de Família do IASP. Olá, professora Regina, tudo bem? Olá, Anderson. Muito bem, e você? Tudo ótimo. Muito bem. Como todos nós sabemos, no interior de São Paulo, uma tabeliã registrou uma união envolvendo um homem e duas mulheres. Professora, qual o significado jurídico dessa união? Ela é poliafetiva? A pergunta é excelente, Anderson, porque é preciso entender esta expressão, poliafeto, união poliafetiva. É uma expressão bonita, é uma expressão que liga com amor, que liga com sentimento, que nos remete rapidamente a essa ideia gostosa, agradável de amor, de sentimento afetivo. Mas exatamente porque remete-nos facilmente à expressão poliafetiva ou afetiva, nas mais diversas junções, né, com outras expressões, como, por exemplo, a união homoafetiva, né? Nos remete, portanto, a uma sensibilidade, né? A uma delicadeza, né? Porque é sentimento, nos sensibiliza, portanto. Essa expressão é uma expressão enganosa. Enganosa por quê? Exatamente porque nos remete a uma ideia que não corresponde à ideia do direito a respeito deste tipo de trio, formado por um homem e duas mulheres, ou por duas mulheres e um homem, né? Ou por, melhor dizendo, dois homens e uma mulher. É tão complexo que eu até me atrapalho, né, nos exemplos. Repetindo, duas mulheres e um homem, né? Uma mulher e dois homens, né? Duas mulheres e dois homens, três homens e uma mulher, três mulheres ou quatro e um homem. O que seria esse tipo de relação perante o direito? É união poliafetiva? Essa é a expressão correta? Não. A expressão correta é poligamia. A expressão correta, portanto, é essa que nos remete agora sim, falando poligamia, a uma vedação constitucional. A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 226, parágrafo 3º, prevê que a união estável pode existir entre duas pessoas. Somente duas. E não 3, 4, 5, 6 e etc. Não há qualquer suporte legal para esta escritura. Um tabelião de notas, ele não faz uma lei, como todos nós sabemos, Anderson. Um tabelião de notas, ele apenas aplica a lei e deve ser rigoroso na aplicação da lei. Essa tabelião de notas esqueceu-se completamente da Constituição Federal quando aceitou celebrar uma escritura entre um homem e duas mulheres e estabelecer nessa escritura que estas pessoas têm uma união familiar. Segundo constou nos próprios depoimentos desta tabeliã na mídia, ela fez constar que esse trio tem comunhão parcial de bens, o que é um efeito da união estável como entidade familiar.
que esse trio tem lealdade, dever de fidelidade, e ainda que este trio tem o dever de assistência mútua entre os três. Mútua, que até é uma expressão exatamente usada para o dever que se origina da união estável ou do casamento, ou recíproca. Por quê? Porque é sempre voltado a duas pessoas, num regime de monogamia. O nosso sistema, o sistema jurídico nosso, advindo da própria lei maior, que é a Constituição, é um sistema monogâmico. Não existe relação de família que não seja baseada, sendo um casal, sendo, portanto, duas pessoas. Estas duas pessoas formam uma família, não três. Então, esta escritura é um engodo. Esta senhora, tabeliã de notas, deve ter cobrado por isto, porque os emolumentos obviamente são cobrados, por uma escritura que de nada vale, porque ela não tem o poder legislativo constitucional de mudar a Constituição Federal. Então, professora, diga. A tabeliã ela justificou que os três já conviviam dessa maneira. Então, na sua opinião, essas justificativas não são válidas, ou são? Essa justificativa é pífia, isto é desprezível. Por quê? Porque não é o fato em si, que não é nem um fato social, já que não são muitas pessoas que convivem num trio. A sociedade brasileira, ela tem a monogamia implementada pela Constituição, e na sociedade é assim que funciona. As pessoas vivem num casamento ou uma união estável a dois, sejam um homem e uma mulher, sejam dois homens, sejam duas mulheres, nas uniões, portanto, heterossexuais ou homossexuais. Portanto, esta tabeliã não poderia jamais ter atribuído a esta relação efeitos de família, quando esta relação não os tem pela própria Constituição Federal, pela própria lei maior. Esta escritura não vale de nada, e querer justificar com base num fato que não é nem um fato social, repito, a atribuição destes efeitos de família é um argumento que nem mesmo o leigo pode aceitar. Nós entendemos do direito porque estudamos o direito, Anderson. Nós, eu, você, a maior parte dos nossos, das pessoas que estão assistindo pelo site e este vídeo, entendem de direito. Mas até mesmo o leigo sabe que este tipo de relação não é uma relação que possa produzir efeitos de família pelo simples fato de que vivem juntos. Então, um fato praticado numa violação contra a vida, num crime de homicídio, é um fato, infelizmente, que nós estamos vendo constantemente acontecer, lastimavelmente. Não é por isso que isto pode ser considerado como um fato a ser reconhecido com efeitos jurídicos que não sejam de punição, que não sejam de sanção. E o mesmo acontece em relação a esse trio. Esse trio, realmente, como esta tabeliã disse, e a própria doutora Berenice Dias, consta do site do IBDFAN, colocaram, as duas colocaram no site do IBDFAN, uma parte do texto desta tabeliã de notas e a outra da vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, não é bigamia. Não, não é crime 3 pessoas viverem esse tipo de relação. Não é crime. Bigamia seria se houvesse
um casamento, crime de bigamia, e a seguir um outro casamento concomitante ao primeiro. Isto é crime e tem a sanção penal. Estes três que vivem juntos, eles não recebem sanção penal, mas eles não têm nenhum suporte em relação à constituição de uma família e não têm desta escritura, embora esta escritura tenha dito isto, que há comunhão parcial de bens, que há dever de fidelidade, que há mútua assistência, essa escritura não gera esses efeitos, Anderson, porque essa escritura, ela não modifica a Constituição, que diz que para que haja uma entidade familiar é necessária a presença de duas pessoas. A Constituição diz um homem e uma mulher. E o Supremo Tribunal Federal veio dizer também de dois homens ou também de duas mulheres. Mas sempre em regime de monogamia e não de poligamia. Outro efeito pode vir do direito previdenciário também, né, doutora? Porque o INSS, dependendo do tanto de relações que sejam registradas, não vai pagar pensão por morte, para eventual acidente ou morte de um dos casais, né, de um dos integrantes da sociedade de fato aí. Você citou um aspecto também muito importante, Anderson. Entre os três não existem efeitos de família. Portanto, de nada vale o que foi estabelecido nessa escritura, e eu tenho até pena dessas três pessoas que pagaram por isto, por algo que não vale. Além de ter pena no sentido moral, no sentido social, porque certamente estas três pessoas não têm uma boa convivência social, porque a nossa sociedade não aceita esse tipo de relação. Eu digo uma convivência ampla, como nós temos, eu tenho, você tem, Anderson, e quem está nos ouvindo, imagino que também tenha, desde que não vivam relações poligâmicas, claro, né? Além desta pena, eu tenho pena no sentido do desembolso financeiro inútil. Por quê? A escritura não gera efeito entre os três, nenhum. Não há comunhão parcial de bens, não há dever de fidelidade. Se um deles descumprir e passar a se relacionar com uma quarta pessoa, isto não vai ter consequência alguma. Não há mútua assistência, de modo que se esse trio se desunir, não haverá direito à pensão alimentícia. E voltando aos 13, depois eu já vou falar também da questão previdenciária, voltando ainda em relação aos 3, não há nem mesmo um contrato social que possa atribuir a este tipo de relação uma natureza de sociedade. Para que haja ou venha a haver, se houver uma dissolução dessa relação, algum direito patrimonial, quem tiver contribuído com dinheiro ou trabalho para que um desses personagens desse trio, né, ou uma dessas que não são mais personagens, porque a história não é mais só de novela, infelizmente ela se retrata num caso real, que é o caso de Tupã. Então, que uma dessas três pessoas, né, venha a ser prejudicada porque deu dinheiro ao outro, né, e o outro não quer partilhar um bem, não quer dividir, não quer reconhecer que aquele que investiu ou aquela que investiu tem dinheiro, inclusive, porque segundo essa tabeliã, quem administra os bens no caso não é nenhuma das duas mulheres, é o homem. Então vamos dizer que este homem tenha ficado vá ficar, né, no futuro com um patrimônio em nome dele, e as duas mulheres trabalham e vão dando dinheiro para ele, ao invés de se formar um condomínio escriturado e registrado na compra, por exemplo, de um imóvel, esse imóvel é comprado só em nome dele. Sinto muito, estas mulheres, para irem buscar algum direito, elas vão ter que promover uma ação de reconhecimento de sociedade de fato, com provas cabais de que elas contribuíram para que houvesse aquela aquisição patrimonial em nome dele, e que equivaleria a um enriquecimento indevido em ficar com o patrimônio somente em nome dele. Mas olhem o trabalho que essas pessoas vão ter
para procurar demonstrar e até que um juiz efetivamente considere a existência de uma sociedade de fato de natureza somente obrigacional, nada de direito de família no caso, reitero. Em relação, Anderson, a terceiros, portanto, INSS, planos de saúde, inclusive de natureza privada, dentre outros exemplos que poderíamos dar, como previdências bancárias, enfim, né? Numa gama, imposto de renda, Receita Federal, que admite que o companheiro ou a companheira, o cônjuge, sejam dependentes, né? Uma regra especial, né? Não precisa provar a relação de dependência, né? Todos esses terceiros, né? Todos esses que são terceiros, portanto, as relações deste trio com terceiros, né? Ainda que sejam entidades de natureza pública, como é o caso do INSS. Ou de natureza privada, como é um plano de saúde, uma seguradora ou um convênio de saúde de natureza privada. Não existe nenhuma possibilidade de um plano de saúde, se não quiser, a não ser que queira mudar as suas regras, inclusive, mas pelas regras que eu conheço do INSS e dos planos de saúde, portanto, tanto da saúde pública quanto da saúde privada, não haverá como colocar duas mulheres como dependentes deste homem, nem para fins de aposentadoria, como você bem perguntou, nem para fins de obtenção de benefícios de um plano de saúde. Por quê? Porque não há uma união estável. Não existe, no caso, uma relação de família. O mesmo em relação à Receita Federal, em termos de dependentes, né? A não ser que se prove que a Receita Federal aceitasse que podem ser dependentes as duas dele, né? Mas precisaria fazer uma prova e precisaria um juiz, né, nesta área pública, né, reconhecer, coisa que não acontecerá. E sabe por que não acontecerá? Porque o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm uma jurisprudência pacífica. Não existe um acórdão sequer em sentido contrário do que eu vou dizer. Nossa jurisprudência das instâncias máximas, jurisprudencialmente falando do nosso país, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, não admitem a poligamia, nem no sentido previdenciário. Nosso Supremo Tribunal Federal tem, inclusive, lá um processo, um recurso, em que vai ser julgada a questão, depois de muitos outros julgamentos que já ocorreram pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo, em outras questões ligadas à poligamia, né? Relações, inclusive, não só poligâmicas, consentidas, outras também consentidas, mas não tão colocadas sobre o mesmo teto, mas tudo é o mesmo, claro que é o mesmo, né? Então, inclusive, julgados sobre um casal que aceita a existência de uma outra mulher fora do casamento, sendo esta mulher uma pessoa que se relaciona com o homem que é o marido, enfim, com a aceitação, inclusive, das pessoas, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça é pacífico, rechaça, repudia a relação poligâmica. Portanto, não haverá instância que aceite qualquer tipo de pretensão destas pessoas. Não é que seja uma escritura que depois possa ser discutida. Discutida pode, porque, infelizmente, pode-se chegar no distribuidor de um fórum, né? E desde que haja a regra da competência ali, né, obedecida e as regras básicas de uma petição, a petição será distribuída. Só que ela não será sequer conhecida, a não ser que seja para uma demonstração, repito, de uma sociedade de fato, com todas as agruras de um processo de reconhecimento de sociedade de fato.
bem conhecidas por esta familiarista, né? Então, perante terceiros, esta escritura também não tem valor algum. Quando esta tabeliã diz, não, mas foram ao banco e o banco admitiu. O que o banco fez deve ter sido simplesmente colocar 3 pessoas numa conta conjunta, Anderson. Coisa que eu e você e mais alguém aí do estúdio, da equipe da Atualidades do Direito ou da equipe do meu escritório, poderíamos também fazer uma conta bancária com triplicidade de titularidade. Não há problema nenhum se o banco aceita que 3 pessoas sejam titulares, e pelo que eu sei, muitos bancos, se não todos, aceitam, perfeito. Mas não que o banco tenha aceitado que essa união seja uma união de família. Então não deturpem, eu peço, as pessoas, inclusive as pessoas que comentam esta escritura, Anderson, que comentam não só na mídia, mas comentam, e isso tem sido muito comentado pelas pessoas. Hoje mesmo eu fui entrevistada pela CBN, ou seja, nos Estados Unidos já estão comentando sobre este tema. Esses comentários sejam feitos com a devida responsabilidade. Não se pode atribuir a este tipo de relação, diante da nossa Constituição, tanto como eu te disse, ou disse a todos que me assistem, artigo 226, parágrafo 3º, a união Estado existe entre 2 pessoas. Artigo 1º, inciso 3º, estabelece um princípio inviolável da dignidade da pessoa humana que o Estado deve proteger. Onde está, perante a nossa sociedade, que é uma sociedade monogâmica, nós não vivemos em países orientais, sendo que alguns desses países aceitam a poligamia, nós vivemos num sistema monogâmico. Onde está, portanto, a dignidade destas 2 mulheres, ou mesmo deste homem, perante a sociedade? Porque a dignidade é um princípio que tem em vista a pessoa em si nas suas relações sociais. Onde está a dignidade? Onde está o acatamento àquela regra que está no artigo 226, voltando a este artigo, caput, a cabeça do artigo diz: o Estado deve proteger especialmente a família. Este chamado poliafeto importa na destruição da família, que no Brasil tem natureza, quando em casal, monogâmica. Já a expressão diz, Anderson, casal. Qual seria a expressão utilizável para 3 pessoas, ou 4 ou 5? Né? Casal, vamos estudar a origem, não é, terminológica, né, da expressão e buscar alguma que pudesse, por favor, não existe. Isto no direito brasileiro não gera nenhum efeito. Essa escritura não gera nenhum efeito entre os 3, nas suas relações entre os 3 no âmbito jurídico, e muito menos, ou tão pouco, melhor dizendo, e não muito menos, tão pouco perante terceiros que possam ter relações com estas pessoas, inclusive entidades públicas. Muito obrigado, professora. O portal Atualidades do Direito agradece, e assim que surgem novas notícias, espera nova manifestação sobre temas envolvendo o direito de família ou mesmo o direito civil. Muito obrigado. Com muito gosto, estarei sempre participando do site, né, e destas aulas virtuais ou entrevistas no Atualidades do Direito. Muito obrigada, Anderson. Um abraço.